Fala, concurseiro, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e este é o Legislação. Como promessa dívida, estamos aqui para a segunda parte da aula 6 de exercício, hein? Vantagens, exercícios sobre vantagem. Então, assine o canal, ative as notificações, deixe seu like. Fez isso? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Concurso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Decreto-Lei 220 e Decreto 2479. O que veremos na aula de hoje? Exercícios sobre vantagens. Então, vamos iniciar. Vamos lá, 2013, FGV, INEA, Rio de Janeiro, advogado. Vamos lá. Sobre as vantagens que podem ser pagas ao servidor previstas no Decreto 2479, assinale a afirmativa correta. O exercício da função gratificada não impede o recebimento da gratificação de prestação de serviço extraordinário. B. A gratificação por serviço extraordinário tem caráter transitório, não gerando a percepção de qualquer direito de incorporação ao vencimento, salvo para proventos de aposentadoria, quando percebida em caráter habitual por mais de 10 anos ininterruptos. C. A título de compensação de despesas de viagem, mudança, instalação, será concedida ajuda de custo ao funcionário que, em razão do exercício em nova sede, com caráter de permanência, efetivamente se deslocar de sua residência. D. O funcionário restituirá ajuda de custo quando se transportar para a nova sede ou local da missão nos prazos determinados, ou quando, antes de decorridos 6 meses do deslocamento ou do término da incumbência, regressar, pedir exoneração ou abandonar o serviço. E ao funcionário que se deslocar temporariamente em objeto de serviço da localidade onde estiver sediada sua unidade administrativa, conceder-se-á diária, a título de compensação de diária de alimentação e pousada, ou somente alimentação, não se estendendo-se a concessão dessa vantagem ao estagiário. A, B, C, D ou E, pause, faça e depois acompanhe a resolução. Vamos lá, 3, 2, 1, bora responder. Qual é a norma? Decreto 2479, hein? Só o decreto. O que a questão está querendo? Assinale a alternativa correta sobre vantagens. Então, vamos ver aqui qual é a única assertiva correta a respeito de vantagens. A. O exercício de função gratificada não impede o recebimento de gratificação de serviço extraordinário, certo ou errado? Aqui vai estar errada, né? Claro que está errada. O cara virou chefe, ele recebe uma função gratificada, porque ele exerce uma função de direção à chefia e assessoramento, ele virou chefe, então ele não vai receber hora extra. Isso aí está errado. Daí, o exercício da função gratificada impede sim o recebimento de gratificação pela prestação de serviço extraordinário, que nos diz o decreto 2479. B. A gratificação por serviço extraordinário tem caráter transitório, não gerando a percepção de qualquer direito de incorporação ao vencimento, salvo para provento de aposentadoria, quando percebida em caráter habitual por mais de 10 anos ininterruptos. Certo ou errado? Aqui vai estar errada, né? Nessa segunda parte está errada. A primeira parte está certa, a segunda está errada. Isso aí ela não vai incorporar nem para proventos de aposentadoria, nem da remuneração, por mais que você passe lá 50 anos na função, você não vai incorporar. É o que nos diz aí o decreto 2479, né? Características da hora extra do serviço extraordinário. Remunerar atividade fora do serviço normal, do horário normal de trabalho. Caráter transitório, não gerando direito à percepção de qualquer incorporação, nem ao vencimento, nem aos proventos de aposentadoria. Não incorpora, hein? Sobre ela também não incide qualquer cálculo de qualquer vantagem, não incide. Também não será computado como tempo de serviço para qualquer efeito. Então, caráter transitório, excepcional, aí você vai receber quando trabalhar mais do seu horário. Lá C, vai ter vantagens pagas ao servidor a título de compensação de despesas de viagem, mudança e instalação. Será concedida a ele ajuda de custo
em razão do exercício em nova sede, com caráter de permanência, quando ele efetivamente se deslocar da sua residência. Certo, errado? Aqui vai estar correto. Exatamente esse é o conceito da ajuda de custo. Compensação para despesas de viagem. Compensação de despesas de quê? Mudança, instalação e viagem. E aí você vai receber ajuda de custo quando você for removido de ofício pela administração e tiver que sair da sua casa permanentemente. Aí vai receber ajuda de custo. Tá aí em cima, ó. Ajuda de custo a título de compensação das despesas de quê? Viagem, mudança e instalação. Ao funcionário que, em razão do exercício em nova sede, efetivamente se deslocar da sua residência com caráter permanência definitivo. Aí vai receber ajuda de custo. Será arbitrada pelo secretário de Estado ou dirigente dos órgãos diretamente subordinadas ao governador, né? Governador, então, secretário de Estado e os dirigentes diretamente subordinados ao governador vão arbitrar a ajuda de custo entre 1 e 3 vezes os vencimentos do servidor, salvo missão no exterior. Por quê? No exterior tem um custo de vida mais elevado, né? Então tem que ser pago um valor a mais. Aí quem vai competir a isso, arbitrar, decidir aí o valor, é o governador do estado. Letra D, sabemos que está errada, D e E, mas vamos passar mesmo assim para identificar onde está o erro. D. O funcionário restituirá a ajuda de custo quando se transportar para a nova sede ou local da missão nos prazos determinados, ou quando antes decorridos 6 meses de deslocamento da incumbência, regressar, pedir exoneração ou abandonar o serviço, certo ou errado? E vai estar completamente errada, tudo errado aí, né? Obviamente, se ele se transportar, vai ter que devolver, né? Agora, se ele voltar antes de 3 meses, ele tem que devolver sim. Por isso que a questão está errada. Está errada 2 vezes. Cadê? O funcionário restituirá ajuda de custo quando ele não for, quando ele não se transportar nos prazos determinados, ou quando antes de decorrido 3 meses do deslocamento, ele voltar, né? Antes de 3 meses, ele volta. Ele regressar, ou ele pede para sair, pede exoneração, ou abandona o serviço. Aí ele tem que devolver. A restituição é de exclusiva responsabilidade do servidor e não pode ser parcelada. Tem que devolver tudo de uma vez. Então, é isso que nos diz aí o decreto 2479. Não é obrigado a restituir quando o regresso for determinado de ofício, a própria administração manda você retornar. Quando você tiver com a doença comprovada, você comprovar a doença, motivo de força maior, ou quando o pedido de exoneração for depois de 90 dias. Depois de 90 dias, pode, aí você não tem que devolver não, no caso de pedir exoneração. É isso que nos fala o decreto 2479. E é ao funcionário que se deslocar temporariamente em objeto de serviço da localidade onde estiver sediada a sua unidade administrativa, conceder-se-á diárias. Compensação de despesas de alimentação e pousada, ou somente alimentação, não se estendendo-se essa concessão aos estagiários, certo ou errado? Aqui está errada. Por isso que a questão está errada. Então, mais uma aqui, CESP 2010 e metro. À luz da Lei 8.112, assinale a opção correta a respeito de direitos, vantagens, vencimentos, remuneração, afastamento de funcionários para servir a outro órgão ou entidade. O servidor público tem direito à ajuda de custo para compensar despesas com instalação em nova sede. Nesse caso, o servidor fica obrigado a restituir a ajuda de custo quando não se apresentar na nova sede no prazo de 15 dias, certo ou errado? Pause, faça e acompanhe a resolução. Vamos lá, 3, 2, 1. Qual é a norma? Lei 8.112, vamos adaptá-la para o Decreto-Lei 220, Decreto 2479, que a questão está nos cobrando. O servidor tem direito à ajuda de custo para compensar despesas com instalação em nova sede? Nesse caso, o servidor fica obrigado a restituir a ajuda de custo quando não se apresentar na nova sede no prazo de 15 dias, certo ou errado? Vai estar errado, né? A primeira parte está certa sim. Aí traz o conceito da ajuda de custo. Ele vai receber ajuda de custo para compensar despesas com instalação na nova sede. Mas a segunda parte ela erra quando dá o prazo aí, né? Então, não tem prazo. Se ele não se apresentar lá, é óbvio que ele vai
ter que restituir a ajuda de custo, né? O funcionário restituirá a ajuda de custo quando não se transportar para a nova sede ou local da missão nos prazos determinados. Não fala nada de 15 dias, não tem um prazo específico. Se a administração falar que você tem que chegar lá em 15 dias, você tem que se transportar em 15 dias. Se a administração falar que você tem 20 dias, você tem 20 dias. E assim vai, não tem um prazo específico, né? Então, o prazo que a administração determinar, você tem esse prazo para se transportar. Se você não se transportar nesse prazo, você tem que devolver a ajuda de custo. É isso que está falando aí. Então, a questão lá está errada. 2013, CEPERJ, órgão CEPLANG RJ, prova de analista. Quando o servidor público for removido para outra sede, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, deve ocorrer o pagamento de A. Diárias, B. Ajuda de custo, C. Indenização, D. Prêmio e E. Gratificação. A, B, C, D ou E. Pause, faça e acompanhe a resolução. Vamos lá? 3, 2, 1, bora responder. Qual é a norma? Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Então, aqui é o estatuto, né? Eu coloquei o decreto ali porque as informações basicamente estão no decreto. Então, vamos lá. Decreto-Lei 220 e Decreto 2479. O que a questão está querendo? O servidor público que for removido para outra sede, ele vai ter direito a quê? Ele foi removido. Então, tem isso aqui que ele foi removido de ofício, né? Ele vai ter direito ao quê? Diárias. Certo ou errado? Vai estar errado, né? Porque é aquele detalhe entre essas duas normas que as bancas adoram, né? Adoram inverter esse conceito. Diária tem caráter temporário. Você se afasta temporariamente em serviço, diferentemente da ajuda de custo. Você se afasta definitivamente a critério da administração. Então não é diária, isso aí está errado. Diárias ao funcionário que se deslocar da localidade onde estiver sediada a sua unidade administrativa temporariamente em objeto do serviço. Então, diária temporariamente você se desloca em serviço, então está errado. B, ajuda de custo. Ele vai receber ajuda de custo, servidor? Certo ou errado? Aqui vai estar certo, exatamente isso. Ele vai receber ajuda de custo quando ele for removido ex officio. Quando essa remoção tiver caráter permanente, ele tiver que sair da sua casa, a administração vai pagar o quê? Ajuda de custo para as despesas de viagem, mudança e instalação. Então, ajuda de custo, exatamente isso. A título de quê? Viagem, mudança e instalação, quando o funcionário, em razão do exercício de nova sede, efetivamente se deslocar da sua residência com caráter de permanência. Exatamente isso aí, hein? Então, letra B, né? Vamos ver onde está o erro das demais. O servidor público removido para outra sede vai receber indenização? Certo ou errado? Aqui vai estar, obviamente, errado, né? Não diz qual é a indenização. Então, vai receber indenização de quê? Não fala indenização. Então, errado. Letra D, vai receber prêmio? Certo ou errado? O servidor que for removido para outra sede vai receber licença-prêmio? Está errado de novo, né? Licença-prêmio não é vantagem, segundo essas duas normas. E gratificação, vai receber que gratificação? Não vai receber gratificação, né? Ele vai receber ajuda de custo, também está errado. Eu apreciei ali, acabei passando a E. Então, resposta letra B. E acabamos a nossa última aula aqui sobre vantagens, aula de exercício sobre vantagem. Então, pessoal, acabamos a aula. Muito cuidado aí com esses conceitos. Principalmente ajuda de custo e diário. Vocês viram que as bancas adoram, cai muito, hein? Então, muito cuidado aí. Se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like, coloque algo aqui nos comentários, dúvidas, sugestões, reclamações, mais dicas lá no Instagram, @legislaação, aqui na descrição do vídeo, slide dessa aula aqui. Lembrando que você já pode baixar o podcast do Legislação e estudar em qualquer lugar, lá no Spotify, Google Podcast, outras plataformas. Já está disponível aí nosso podcast.
Então, pessoal, eu fico por aqui. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Meu nome é Samuel Luiz e vocês estão na legislação.